Olá, amigos! No final do século XX, a Índia surpreendeu o mundo ao anunciar repentinamente seu sucesso em testes de armas nucleares. A informação imediatamente chocou a CIA e o governo de Washington. Inacreditável! Eles nos enganaram, disse um alto funcionário dos Estados Unidos. Anteriormente, ao ouvir que a Índia pretende desenvolver armas nucleares, a inteligência dos Estados Unidos e os satélites modernos monitoraram de perto para detectar e prevenir oportunamente. No entanto, monitorar um asteroide não é fácil e eles foram enganados pelo século. Vamos descobrir a história por trás. Em 1945, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a possuir armas nucleares. Para terminar rapidamente a guerra com o Japão, além de exibir o poder global, eles lançaram 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, causando um total de mais de 210 mil mortes. Isso contribuiu significativamente para a rendição do Japão em 15 de agosto de 1945. A partir daqui, as grandes potências perceberam que, para ficarem sozinhas e equilibrar o poder com os Estados Unidos, deveriam ter armas nucleares. É por isso que a União Soviética o testou com sucesso em 1949, Grã-Bretanha em 1952, França em 1960 e China em 1964. Com poder militar superior, agora com armas nucleares, quem pode resistir? O céu de repente ficou nublado e o mundo inteiro ficou em silêncio. Depois de conseguir a bomba atômica, o que eu queria? As grandes potências se uniram para redigir o Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968. O objetivo declarado é impedir a posse generalizada para manter o mundo mais seguro. Quanto mais países tiverem armas nucleares, maior o risco de erros de cálculo e também levar à escalada de tensões e aumento de conflitos. Parece uma boa ideia. No entanto, para o resto do mundo, este tratado destina-se apenas a ajudar os grandes a manter seu domínio global. Reconhecendo essa desigualdade, a Índia, uma futura potência, não assinou o tratado. Eles afirmam que só concordamos se os outros 5 países desistirem completamente de suas armas nucleares, e então nenhuma mudança acontecerá. Na verdade, a Índia não aderiu ao tratado por outros motivos. Em 1962, durante a guerra de fronteira com a China, perderam 43 mil quilômetros quadrados de terra e aceitaram engolir as mágoas lá dentro. Naquela época, a Índia era um país neutro que não aderiu à aliança durante a Guerra Fria. Eles sempre receberam promessas de apoio tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética em caso de conflito. No entanto, a Guerra de Fronteira em 1962, juntamente com a crise dos mísseis cubanos, ninguém se importava com eles. A partir daí, eles entenderam que querer defender não podia depender de forasteiros. Homi Bhabha, o pai do programa atômico da Índia, convenceu o primeiro-ministro Bahadur Shastri a aprovar um plano para criar uma bomba nuclear para deter os inimigos. No entanto, ele foi recusado. Em vez de criar armas, o primeiro-ministro concordou em permitir pesquisas para criar uma explosão nuclear. Isso deve ser o suficiente. Avise o inimigo. Apenas esperando por isso, Homi Bhabha e seus associados embarcaram na implementação do programa nuclear. Ele é um cientista visionário que persuadiu o governo a permitir o estabelecimento de instalações de pesquisa atômica desde 1948. Com apoio do Canadá em 1954, a Índia construiu seus primeiros reatores nucleares em Trombay. O urânio é importado principalmente do Reino Unido, e a água pesada é fornecida pelos Estados Unidos por meio do Programa Nuclear para a Paz. No entanto, como país neutro, seu apoio externo era muito limitado. Junto com isso, temendo a atenção do mundo, eles reuniram no máximo 75 cientistas trabalhando no programa nuclear. Em comparação, a China tem milhares de pessoas envolvidas em seu programa nuclear. Além disso, as constantes guerras com o Paquistão também interromperam as operações e não puderam ser rápidas. Não foi até 1974 que a Índia produziu plutônio suficiente para conduzir uma explosão nuclear em Pokhran com o codinome Buda Sorridente. Eles chamam isso de explosão nuclear pacífica. Na verdade, era uma bomba de pequena capacidade. O mundo imediatamente reagiu negativamente. O Canadá e os Estados Unidos cortaram amplamente o apoio nuclear. Outros países ocidentais também estão sob pressão dos Estados Unidos para se recusarem a cooperar com a Índia, dificultando a continuação de seu programa nuclear. Com exceção da União Soviética, não havia mais ninguém a quem pedir ajuda. No entanto, a União Soviética também não queria que a Índia tivesse armas nucleares que os fizessem perder sua superioridade militar, então ele só concordou em ajudar de forma limitada. Além disso, os dois lados não são aliados um do outro. Além de vender combustível de urânio e água pesada, proteger alguns reatores não ajuda em nada. É por isso que os programas nucleares da Índia não estão atingindo a capacidade desejada. Em 1995, após quase 2 décadas de preparação, eles finalmente tinham plutônio suficiente para realizar um segundo teste nuclear. No entanto, o plano foi rapidamente descoberto pela CIA. Os Estados Unidos e seus aliados pressionaram, ameaçando com sanções econômicas para forçar a Índia a fazer uma pausa.
Em 1996, eles continuaram a reiniciar o programa, mas os resultados permaneceram os mesmos. O telefone tocou do gabinete do governo da Índia. Os Estados Unidos emitiram um alerta de sanções. Devido ao exame minucioso e à turbulência política doméstica, a Índia permaneceu imóvel no ano seguinte. Em 1998, a Índia aprendeu a ser invisível para a vigilância americana. O novo governo do primeiro-ministro Vajpayee regularmente tranquiliza o público com discursos enfatizando que abandonou sua intenção de testar armas nucleares. E temem as sanções internacionais. Eles querem que o lado dos Estados Unidos acredite que a pressão anterior impediu com sucesso a Índia de continuar seu programa nuclear. No entanto, nos bastidores, eles escolheram discretamente o local. Essa área precisa ter pelo menos 400 km² e estar localizada longe da população. Depois de pesquisar muitos lugares, eles descobriram que Pokhran, localizada no deserto, ainda é a área mais adequada, o local do teste nuclear de 1974. Esta decisão foi uma surpresa para a inteligência dos Estados Unidos, porque ninguém pensou que a Índia se atreveria a executar o plano onde havia sido descoberto. Como resultado, a atenção da CIA foi distraída e o local de teste do míssil foi em Chandipur, uma área de atividade militar incomum. No entanto, o lado dos Estados Unidos antecipou a distração da Índia, então ainda monitorou a área de Pokhran com vários satélites muito caros. Inclusive aquele de até $1 bilhão e é considerado um espião do céu. Além disso, eles também montam sistemas de espionagem para garantir que nenhuma formiga escape. Mesmo assim, falhas ainda acontecem, talvez pela vontade de Deus. Na época, o conhecimento da Índia sobre como os satélites avançados funcionavam os ajudou a evitar a vigilância. Especificamente, o espião no céu dos Estados Unidos só pode ver claramente durante o dia. Portanto, o lado indiano realizou todas as operações à noite. Ao amanhecer, eles arrumariam a cena como estava. Crateras profundas, cabos e linhas de energia são cobertos por areia e arbustos do deserto. Eles foram considerados inclinados ao vento para evitar ver algo fora do comum. Para o sistema de espionagem, uma vez detectado, haverá uma maneira de corrigi-lo. Ao discutir testes nucleares, os indianos codificam as palavras que usam. Quando se trata de bombas, por exemplo, eles as transformam em uma conversa sobre o uísque, o Taj Mahal ou a Casa Branca. Os nomes de militares e cientistas também foram trocados ou usados por codinomes. A engenhosidade era tão perfeita que a CIA muitas vezes não quis ouvir porque considerava discussões inúteis. Finalmente, para evitar espionagem interna, o plano de teste foi comunicado apenas aos funcionários mais graduados, incluindo o primeiro-ministro e 5 ministros. Mais de 20 outros ministros junto com a oposição são vistos como forasteiros. Graças ao cuidado em cada ação, a Índia detonou com sucesso 5 bombas nucleares em maio de 1998. Quanto à CIA, eles não sabiam que os testes haviam ocorrido até que o primeiro-ministro Vajpayee anunciou a façanha na televisão. Após o evento, as autoridades americanas culparam umas às outras e causaram controvérsias no Congresso. O senador Richard C. Shelby chamou isso de uma falha de inteligência da década. Amargurados por não conseguirem detê-lo, os Estados Unidos, juntamente com vários aliados, decretaram uma série de sanções. Isso inclui restrições comerciais e proibições de exportação de equipamentos e tecnologia de defesa. Pare o apoio ao crédito e dificulte o acesso da Índia ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. No entanto, depois de pouco tempo, eles consertaram rapidamente o relacionamento, porque as sanções não poderiam forçar a Índia a desistir de suas armas nucleares. Perdeu até um importante parceiro econômico e político nas regiões do Oceano Índico e do Pacífico. Graças a isso, a Índia superou a tempestade com bastante suavidade, ao contrário da Coreia do Norte, onde as pessoas vivem meio mortas por causa da determinação do governo em desenvolver armas nucleares. Vídeo termina aqui. Obrigado por assistir, adeus e até breve.